verdade, o ente da federação deve aquele fundo. Isso é uma dívida num conceito patrimonial. Ó, aqui, a linguagem aqui, o raciocínio é contábil, tá? Sob o ponto de vista patrimonial, esse ente da federação tem que escriturar essa dívida. Mas essa dívida patrimonial, sobre a ótica fiscal, não será considerada no conceito de dívida. Porque as operações elas se anulam quando eu vou apurar o conceito de dívida que o Senado Federal estabelece limites. E por que é importante isso? Porque a dívida dos entes da federação com seu próprio regime previdenciário é alta. Se eu somar isso daqui, e alguns tribunais, e eu vejo até colegas meus no TCU insistindo, a gente já discutiu isso no TCU várias vezes, as pessoas acham que tem que colocar, e não sei, eu digo, gente, não é isso que está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, não é isso que está na resolução do Senado Federal. Não é. Então, não posso somar. Tenho que ter cuidado. Então, a dívida, ela está lá registrada no patrimonial. Esse município vai ter que pagar, sim, esse fundo de previdência. Mas, na hora de computar esse conceito de dívida da LRF, essa operação não pode ser considerada, porque senão seria não excluir as duplicidades. E aí, a questão conceitual, lá do artigo 29 da LRF, é importante. E que o Senado traduz nessa resolução dessa forma. Então, aí ele diz explicitamente, a dívida pública não inclui as obrigações existentes entre a administração direta do Estado, DF, município e seus respectivos fundos, autarquias e fundações. O que ele está querendo dizer aqui, a motivação disso aqui foi a Previdência. Foi esse caso da Previdência. Então, é muito importante ter isso em mente, quem trabalha com essa área, seja com a parte da gestão, seja na parte jurídica ou do controle, é isso que a resolução do Senado diz, e é nisso que ela dialoga com o artigo 29, inciso 1º da LRF. Também tem uma passagem importante que estão compreendidos lá no inciso 1 desse artigo, quer dizer, num conceito lá dos entes da federação, das entidades, né, os consórcios públicos dos entes da federação, dos quais eles participem, observadas as vedações. E aí ele diz que o consórcio não deve ter como objetivo único a contratação de operação de crédito. Eu diria que o consórcio não deve contratar a operação de crédito. E a União não deve figurar como consorciada. Porque a lei de consórcio previu um figurino que é muito bonitinho na teoria, de autarquia pluripessoal, isso é uma maravilha, como se fosse uma holding, mas na relação federativa isso é uma tragédia, tá certo? Porque é o jogo de empurra de quem vai ser a despesa de pessoal, de quem vai ser o aposentado e pensionista, de quem vai ser a dívida. Então, é por isso que botou aqui, União está fora, sim. Queria te fazer uma pergunta nesse aspecto. Existem várias políticas públicas, principalmente quando a gente está falando de municípios, né? Municípios pequenos que não têm capacidade de recursos humanos, financeira, de infraestrutura para dar conta de determinadas competências materiais que ele tem, e que hoje em dia algumas políticas públicas têm avançado exatamente por conta desses novos arranjos que inclui aí a questão dos consórcios municipais. Um exemplo que tem andado bem em algumas áreas é a questão do resíduo sólido, que existe um custo muito alto para cumprir toda a política nacional de resíduo sólido. Então, quando municípios pequenos se unem e fazem um consorciamento para aquilo, geralmente aquilo consegue avançar usando aquela verba de todos os municípios. Na área de compras para educação, a gente está estudando um caso aqui na pós-graduação da Universidade de São Paulo, de alguns municípios do estado de São Paulo, fazendo comparação entre consórcios, e se vê que houve um avanço positivo para a política pública. Você pode encontrar isso também em saneamento, naquilo que é competência municipal. Enfim, o arranjo jurídico, ele é um arranjo positivo, mas ele tem essa questão de ordem orçamentária, que é uma questão grave,
né? O que é que você acha que deveria ser o modelo orçamentário ideal para que esse modelo jurídico continue dando os efeitos positivos que ele tem dado para municípios pequenos? A maior preocupação minha aqui são municípios pequenos, que não têm essa capacidade nem de recursos humanos, nem organizativa, nem de dinheiro suficiente. Como a gente unir uma boa ideia jurídica, que é essa autarquia, com uma boa execução, uma responsabilidade fiscal? Então, eu entendo assim, né? Eu compreendo os avanços operacionais dentro de um determinado período, né? É preciso olhar a maturidade desses consórcios, porque ele pode ser como casamento, no início, as mil maravilhas, mas depois de um determinado tempo, se você não regar direitinho, a coisa pode, né, ficar bastante comprometida. Então, o meu receio, né, eu trabalhei na época do Tesouro com a formulação da portaria de regulamentação, a lei diz que o Tesouro vai estabelecer a portaria, e eram discussões intermináveis, porque o que se via era uma intenção de alavancar a política pública fora dos limites. Então, é preciso ter cuidado para que o consórcio não seja uma válvula de escapismo para as normas de finanças públicas, para limite de pessoal, para limite de endividamento, certo? Para essas questões. Assim, como que você vai apurar na área de saúde? Como é que você precisa ter uma contabilidade de custo, que é para poder apropriar o que cada um aporta no mínimo de saúde daquele município, daquele estado. A parte de pessoal é a parte que, sendo o modelo jurídico, né, o arranjo jurídico do Código Civil, autarquia pluripessoal, é uma tragédia isso. Podia ser uma empresa, era melhor. Porque uma autarquia, no conceito, ela tem que fazer parte do orçamento. Aí eu já começo com uma dificuldade com o artigo 165 da Constituição. Ela tem a questão do servidor estatutário. A não ser que se faça uma reforma, como se está pensando fazer a reforma administrativa e permitir a contratação de seletista. Então, assim, é muito complicado um consórcio, ele fazer o concurso público, ele sendo pluripessoal. Aí o município sai do consórcio, porque quando está todo mundo no consórcio, está tudo muito ótimo. Aí vem um novo prefeito, 4 anos depois, e ele resolve sair daquele consórcio. E aí? Quem fica com o ônus daquele servidor estatutário? Quem vai ficar com o ônus da aposentadoria com proventos integrais daquele funcionário? É preciso pensar essas questões. Então, eu não sou contra o consórcio, mas eu não acho que o melhor modelo definido no Código Civil é de autarquia pluripessoal. Deveria ser qualquer outra coisa. Você sugere, então, a empresa pública como uma opção para que você tenha esses caminhos que dificultam na autarquia, ela seja, de alguma forma, amenizado, né? Não resolve tudo, mas amenizado. Não resolve tudo, mas eu poderia ter uma facilidade de fazer esse arranjo e, sendo servidor vinculado à CLT, ele não ter as amarras de um servidor público estatutário. Porque, assim, consórcio era para ser para isso, para fazer compras, você ter meia dúzia de gente fazendo compra em larga escala. Eu não preciso ter 100 pessoas, mas eu, às vezes, com 10 pessoas, eu faço compra em larga escala para 100 municípios, ao passo que se o município tivesse que fazer, ele ia ter uma equipe de 5 pessoas, por exemplo, entendeu? E agora, com a nova lei de licitação, que exige claramente o apartamento das funções no processo licitatório, eu estou extremamente curiosa para ver municípios muito pequenos e deficitários, como é que eles vão conseguir fazer licitação com as exigências da nova lei. Enquanto estiver valendo a antiga e a nova, a questão não será tão aguda, mas quando acabar a vacatio legis, que agora a gente ficou com 2 leis valendo, né, por um tempo, quando acabar esse período,
eu não imagino como municípios pequenos conseguirão fazer compras públicas com a exigência que em termos de matriz de risco está correta, mas se a gente pensa a realidade dos municípios brasileiros, muitos não conseguirão fazer compras públicas se não for através de consórcio. Eles obrigatoriamente terão que se consociar. E aí essa questão da autarquia, ela vai se multiplicar num universo que hoje a gente tem um universo pequeno de consórcios no Brasil, mas você imagina isso nesse grande universo de mais de 5.500 municípios. Eu acho que foi um problema, e eu já falei para a área econômica, para pessoas da área econômica, que a reforma, a emenda 19, que flexibilizou o regime jurídico único, no artigo 39, que acabou sendo suspenso por uma questão formal, não houve julgamento de mérito, o julgamento do Supremo na DI 2138 foi por questão formal, porque aprovou sem quórum e tal, era um modelo mais consentâneo com a realidade brasileira. Essa questão de impor regime jurídico único para todas as atividades, isso é um desafio muito grande, porque inviabiliza esse tipo de coisa. Porque ainda que você tenha a previsão legal, você acaba criando um entrave. Então, assim, a União não quer passar perto de consórcio. É por isso que ela sabe, se a União fizer parte de um consórcio com estados e municípios, contratar gente, o sujeito vai entrar na justiça para ser servidor público estatutário da União, se aposentar pela União. Por isso que está aí, a União não deve figurar em consórcio nenhum. Não vai figurar, porque sabe que vai sobrar para ela. Há uma cultura no federalismo brasileiro assim. Então, a União nunca vai participar de consórcio nenhum. Entende? Porque o modelo tá assim, a meu ver, o figurino jurídico não é o melhor, ele merece aperfeiçoamento, para que não crie um problema para o município. Então, fica aí a dica. Tá? Cuidado com os consórcios assumindo dívida pública, porque isso pode ser um risco para mercado. E, assim, quando a gente olha as finanças, a gente não pode só olhar o ente da federação, a gente tem que olhar o mercado. O que adianta o fornecedor ele ter uma facilidade de vender e depois ele não receber? Não adianta. Então, eu crio um risco de mercado também para o setor privado, não só para os bancos. Né? Então, uma governança saudável ela é importante. E definir um modelo adequado do consórcio é fundamental. Eu não sou contra o consórcio, mas o modelo que está lá, assim, não foi concebido por alguém que tivesse uma visão sobre a questão das finanças. Não tinha. Há um déficit aí. E isso a gente fez um debate muito profundo no Tesouro, num grupo que discutiu a minuta da portaria que regulamentou sobre a ótica fiscal, questão de pessoal, como é que você proporcionaliza. Agora, você tem que ter uma contabilidade de custo no consórcio para fazer isso, senão é chute. Né? E aí não é o melhor caminho. Bom, aqui são as resoluções, eu vou correr um pouquinho, aqui são as resoluções, né, de operação de crédito, aí são fontes, a União a gente não tem limite de dívida pública, tá? Só tem limite de operação de crédito e garantia na resolução 48. Estados e municípios, na 40 tem limite de dívida, na 43 operação de crédito e concessão de garantia. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.